Meus amores do 8º ano, nossa aula de história de hoje será a Confederação do Equador no ano de 1824, uma revolta que ocorreu no governo de Dom Pedro I, né? Foi um movimento revolucionário de caráter republicano e separatista. Eclodiu no dia 2 de julho de 1824 em nosso estado, em Pernambuco, e se alastrou por outras províncias do Nordeste como Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Recebeu esse nome de Confederação do Equador por essas províncias estarem próximas à linha do Equador. Esse movimento tinha caráter separatista, onde queria que o Nordeste se separasse do restante do Brasil e se tornasse um país independente. A Confederação do Equador, que foi um movimento político e revolucionário de caráter separatista ocorrido em 1824 na região do Nordeste do Brasil, principalmente onde se iniciou em Pernambuco, por o sentimento que os pernambucanos têm de ser um povo, né, que luta por seus direitos, um povo que tem bons princípios, né? Um povo que luta, um povo que não teme, né? É os pernambucanos, que é nós. Causa principal. Por que, professora, ocorreu esta revolta? Principal causa deste movimento foi o fechamento da Assembleia Constituinte no ano de 1823, quando Dom Pedro mandou fechar a Assembleia, né? E não aceitou a Constituição de 23, então por isso que ele ortogou a Constituição de 1824. E o que é uma Constituição? É um conjunto de leis que rege o nosso país. É as leis mais importantes do nosso país. A nossa primeira foi criada no ano de 1824. As causas dessa revolta. A queda do preço do açúcar, né? Em Pernambuco teve uma queda do preço, a economia pernambucana começou a diminuir. E a outra causa foi a centralização política de Dom Pedro I, né? A influência portuguesa na política brasileira também foi outra causa para ocorrer este movimento. E a escolha de Manuel de Andrade para governar a província de Pernambuco, onde quem estava lá era o governador da província, né? Que era Paz de Andrade, né? Paz de Andrade, né? Que era um dos governadores, né? E Dom Pedro, né? Queria colocar Francisco Paz Barreto no poder, ao invés de Manuel Carvalho de Andrade. Isso gerou também uma grande revolta em Pernambuco. O povo se revoltaram devido ao autoritarismo de Dom Pedro I. O objetivo dessa revolta, a instalação de uma nova Constituição, foi quando foi criada a Constituição de 1824. Eles queriam o fim da escravatura. Eles queriam a organização de forças resistentes e populares e a formação de um governo independente, né? Onde o Nordeste se tornasse independente do Brasil, independente do autoritarismo de Dom Pedro. A Confederação do Equador, Dom Pedro demitiu o presidente da província, né, de Pernambuco, que era o governador. Este foi um dos grandes influenciadores, né, desta revolta, desta confederação, né, onde ele influenciou muito Manuel Carvalho Paz de Andrade, né, para que esta revolta ocorresse devido à sua demissão, onde Dom Pedro tirou do poder e colocou um governante português. Ela ocorreu no dia 2 de julho de 1824, onde os pernambucanos proclamaram uma república, formaram uma junta governativa e apoiados pelos estados de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E assim se formou a Confederação do Equador, por esses estados aí estarem próximos à linha do Equador. Um dos principais líderes dessa revolta foi Paz de Andrade, Frei Caneca e Lázaro de Souza, né? Houve um enfraquecimento dessa revolta porque alguns líderes dessa revolta queriam acabar com a escravidão. Outros líderes queriam dar continuidade à escravidão. Aí esse movimento vai se enfraquecer devido a essa divisão entre os principais líderes dessa
revolta. E a Confederação do Equador, a revolta nordestina, exigiu o fim do absolutismo, o fim do autoritarismo de Dom Pedro, era contrária à influência portuguesa no Brasil e buscava a separação do Nordeste, onde seria fundado um novo país. Qual foi a reação de Dom Pedro? Como sempre, pelo seu poder autoritarismo, Dom Pedro contratou mercenários, né? Dom Pedro contratou o exército ingleses, né? Onde eles vieram e começaram a atacar, né? Venceram essa revolta, executaram mais ou menos 31 líderes desta revolta, né? Sem piedade. Frei Caneca, que foi um dos líderes, foi condenado à forca, mas o carcereiro não quis enforcá-lo devido à sua influência religiosa. Então, Frei Caneca foi fuzilado. Paz de Andrade fugiu para a Europa, né? E outros líderes foram condenados à morte para Dom Pedro mostrar ainda mais o seu autoritarismo no Brasil. Isso já vai gerar outras revoltas, foi por isso que nós vimos na aula passada, né? Que Dom Pedro fugiu, foi embora do Brasil, deixou e abdicou do trono brasileiro, né? Voltou para Portugal e deixou o filho dele aqui no Brasil. E essa revolta aí ocorreu no período em que Dom Pedro estava ainda no Brasil. Né? Isto foi um dos para nós mostrarmos aí que o autoritarismo só leva, né, a desavenças entre a própria sociedade brasileira. Beijos a todos, espero que tenham compreendido a Confederação do Equador. Até a próxima aula, meus amores.